Há um poder silencioso escondido dentro de você. Não é o grito do mundo que desperta a grandeza, mas a disciplina tranquila que se repete dia após dia. O sucesso para o estoico não é uma explosão súbita de glória. É um caminho pavimentado por hábitos que moldam o espírito, afiam a mente e purificam a alma. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Se é assim, despertar para o sucesso significa cultivar pensamentos, escolhas e práticas que elevam, em vez de corroer. Em 7 hábitos que podem acender essa chama. 1. Comece o dia com clareza. Antes do mundo invadir sua mente com ruídos, volte-se para dentro. Pergunte-se: o que está sob meu controle hoje? Esse simples ato protege sua mente das correntes invisíveis da distração. A forma como você inicia o dia determina a força com que enfrentará as horas seguintes. Muitos despertam e, antes mesmo de respirar fundo, mergulham em notificações, comparações e cobranças externas. O resultado é uma mente agitada, reativa, carregada de pensamentos que não pertencem a si mesma. O estoico, ao contrário, começa o dia em silêncio interior. Ele entende que a primeira vitória não é conquistar o mundo, mas conquistar a própria mente. Marco Aurélio, todas as manhãs, lembrava a si mesmo: "Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas." E esse exercício mental lhe dava clareza para não ser surpreendido pelos desafios inevitáveis. Quando você pergunta a si mesmo: "O que está sob meu controle hoje?", cria um filtro que separa o essencial do supérfluo. Você se concentra em suas ações, em sua conduta, no que depende da sua vontade e deixa de gastar energia em tentar dominar aquilo que não pode ser controlado. A opinião alheia, o acaso, o futuro incerto. Esse pequeno hábito protege sua mente contra a avalanche de distrações invisíveis. Ele cria um espaço de serenidade antes que o caos externo tente ditar o ritmo da sua vida. É como acender uma tocha antes de entrar na escuridão. A luz não muda o caminho, mas muda a forma como você o enxerga. Assim, começar o dia com clareza não é apenas um ritual de calma. É um ato de disciplina, um lembrete de que o rumo da sua vida será guiado não pelo que acontece ao redor, mas pelo que você decide cultivar dentro de si. 2. Domine a si mesmo antes de buscar o mundo. Epicteto lembrava: "Ninguém é livre até que aprenda a se dominar." O hábito de conter impulsos, de observar antes de reagir, liberta você do domínio das circunstâncias. Muitos sonham em conquistar riquezas, reconhecimento e poder, mas se esquecem de que não há vitória maior do que vencer a si mesmo. De que adianta erguer impérios lá fora se por dentro você continua escravo de impulsos, paixões descontroladas e desejos que o arrastam como correntes invisíveis? Epicteto advertia com clareza: "Ninguém é livre até que aprenda a se dominar." A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em não ser escravo do que não se deve. Quando você se deixa levar pela raiva, pela inveja ou pela pressa, entrega as rédeas da sua vida às circunstâncias. Mas quando observa antes de reagir, cria um espaço de escolha. E nesse espaço mora o poder. Dominar a si mesmo é cultivar a disciplina de pausar diante das provocações, de questionar os próprios desejos, de agir guiado pela razão e não pelo impulso. É perceber que a mente é como um cavalo selvagem. Se não for domada, o derruba. Mas se for conduzida, pode levá-lo a lugares grandiosos. Esse hábito é a base de todo o crescimento, pois aquele que não governa a si será sempre governado pelos outros. Já quem aprende o autocontrole encontra uma força silenciosa que nenhuma perda externa pode roubar. Dominar-se é, portanto, a maior das vitórias, porque ao conquistar a si mesmo, você já conquistou o mundo. 3. Agradeça mesmo na dificuldade. A gratidão não é uma fuga, mas uma lente.
Quem agradece treina os olhos para enxergar oportunidades onde outros veem apenas pedras. A vida não é feita apenas de vitórias suaves. Muitas vezes, ela se apresenta em forma de dor, perda ou contratempos inesperados. É nesses momentos que a maioria se entrega à queixa, ao lamento e à revolta. Mas o estoico enxerga diferente. Ele sabe que até a dificuldade pode ser um presente disfarçado. A gratidão, nesse contexto, não é ingenuidade nem negação da realidade. Ela é uma lente que transforma a maneira como interpretamos os acontecimentos. Quem agradece aprende a ver não apenas o peso da pedra no caminho, mas também a força que pode nascer ao carregá-la. Sêneca ensinava que a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Assim, ser grato até nas tempestades é reconhecer que a vida, ao nos testar, também nos treina. A gratidão diante da dificuldade expande a visão. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você passa a se perguntar, como posso crescer a partir disso? Essa mudança de perspectiva liberta a mente da vitimização e abre espaço para a sabedoria. Quando agradecemos, cultivamos resiliência, serenidade e clareza. E pouco a pouco, percebemos que até os momentos mais duros carregam sementes de crescimento que florescem no tempo certo. Portanto, agradecer, mesmo na dificuldade, não é fugir da dor, é transformá-la em caminho. 4. Pratique o silêncio. Sêneca dizia, a fala excessiva é muitas vezes sinal de fraqueza. O hábito de ouvir mais que falar não apenas traz sabedoria, mas fortalece a mente contra provocações inúteis. O silêncio não é ausência, mas presença em sua forma mais pura. Em um mundo que valoriza a pressa em responder, opinar e se exibir, o silêncio se torna uma força rara e poderosa. Ele não é sinal de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. Sêneca já advertia. A fala excessiva é muitas vezes sinal de fraqueza, pois quem fala demais revela a ansiedade de ser notado, o medo de ser esquecido ou a necessidade de provar constantemente o próprio valor. O sábio, ao contrário, entende que há mais poder em uma palavra medida do que em 1000 ditas sem reflexão. Praticar o silêncio não significa calar-se sempre, mas escolher com sabedoria quando e como se expressar. Significa ouvir mais do que falar, observar antes de julgar, absorver antes de reagir. Esse hábito protege a mente contra provocações inúteis, pois aquele que não se apressa em responder não se torna prisioneiro das emoções alheias. Além disso, o silêncio é fértil. Ele cria espaço para reflexão, clareza e autoconhecimento. É no silêncio que a mente descansa, que os pensamentos se organizam e que o espírito se fortalece. Como dizia Marco Aurélio, aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. O silêncio é o caminho dessa harmonia. Por isso, cultivar o hábito do silêncio é mais do que evitar palavras vãs. É construir dentro de si um refúgio contra o caos externo. É transformar cada pausa em poder, cada silêncio em sabedoria. 5. Cultive disciplina diária. Não espere motivação. O hábito é a mão invisível que o leva para frente, mesmo quando o entusiasmo falha. Cada pequena vitória cotidiana ergue colunas sólidas de caráter. A disciplina é o alicerce invisível de todas as conquistas. Muitos esperam pela motivação, como quem espera o vento certo para mover o barco. Mas o estoico entende que a motivação é instável, passageira e não deve ser a bússola da vida. O que mantém a direção não é o entusiasmo momentâneo, mas a firmeza de hábitos constantes. Sêneca dizia, a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dure, mas quão bem ela é representada. E uma boa representação exige repetição, prática e disciplina diária. É nos pequenos atos, levantar-se na hora certa, cumprir o que foi prometido a si mesmo, resistir à tentação da preguiça, que o caráter é moldado.
A disciplina não é castigo, mas liberdade. Ela liberta da tirania dos impulsos, da oscilação das emoções e do peso da procrastinação. Cada escolha firme fortalece a mente, como quem tempera o aço pelo fogo. Ao cultivar disciplina diariamente, você não se torna rígido, mas resiliente. Aprende a caminhar mesmo quando o corpo pede descanso, a continuar mesmo quando o entusiasmo esfria. Esse hábito é a ponte entre o que você deseja e o que realmente constrói. Marco Aurélio lembrava: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. E isso é disciplina. Agir dia após dia sem depender de aplausos ou recompensas imediatas. Assim, a disciplina diária é o segredo da constância, e a constância é a mãe de toda grandeza. 6. Aceite o que não pode ser mudado. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia. O estoico abraça a realidade não para se conformar, mas para agir melhor dentro dela. A vida, muitas vezes, não pede permissão para acontecer. Ela chega com alegrias inesperadas, mas também com perdas, injustiças e contratempos. O homem comum luta contra o inevitável, desperdiçando energia em resistir ao que já é. O estoico, porém, encontra serenidade na aceitação. Aceitar não é desistir, nem se conformar de forma passiva. É reconhecer os limites do que está em nosso poder. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E essa distinção é a chave da liberdade interior. Quando aceitamos aquilo que não pode ser mudado, poupamos a mente da revolta inútil. Em vez de gastar forças tentando controlar o incontrolável, passamos a direcioná-las para o que realmente importa: nossas ações, nossas escolhas, nossa conduta diante do mundo. É como estar diante de uma tempestade. Você não pode ordenar que o vento cesse, mas pode ajustar as velas. A aceitação é esse ajuste. Transformar o inevitável em oportunidade de crescimento em vez de prisão. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava: se você está aflito por alguma coisa externa, não é ela que o perturba, mas o julgamento que você faz dela. E aqui está a sabedoria estoica: aceitar os fatos, mas não se submeter a julgamentos destrutivos. Aceitar o que não pode ser mudado é, portanto, um ato de força, não de fraqueza. É uma forma de alinhar-se com a realidade, de encontrar paz onde muitos encontram desespero. Porque aquele que aprende a aceitar, aprende também a viver em harmonia com o fluxo da vida. 7. Reflita antes de dormir. À noite, examine-se. Hoje vivi com virtude? Hoje honrei minha própria consciência? Esse hábito refina o espírito e prepara o amanhã com mais clareza. O silêncio da noite não é apenas descanso para o corpo, mas também convite para a alma se examinar. Quando o dia chega ao fim, o estoico não se apressa em adormecer sem antes voltar os olhos para dentro de si. Ele compreende que a vida não se constrói apenas em ações, mas também em reflexão. Sêneca aconselhava seus discípulos a revisar a consciência todas as noites. Quando a luz se apaga e o silêncio se instala, examino meu dia. O que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? De que me arrependo? Esse hábito transforma cada erro em lição e cada acerto em motivo de fortalecimento. Refletir antes de dormir é como limpar a mente das impurezas do dia. É um ato de honestidade consigo mesmo, olhar para as próprias falhas sem desculpas e para as próprias virtudes sem vaidade. Essa prática afia o caráter, fortalece a disciplina e mantém o espírito em constante evolução. Além disso, a reflexão noturna devolve a serenidade. Ela impede que a alma carregue para o sono os pesos não resolvidos, permitindo que o descanso seja profundo e restaurador. A mente que revisa seus passos à noite desperta mais clara pela manhã, pronta para recomeçar com firmeza.
Marco Aurélio nos lembrava: não viva como se fosse viver 10.000 anos, a morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Refletir diariamente é, portanto, um lembrete da brevidade da vida e da importância de vivê-la com virtude. Revisar o dia antes de dormir é mais do que um hábito, é um ritual de crescimento, porque cada noite bem refletida prepara um amanhã mais sábio. Conclusão: o sucesso não é sorte, nem fruto de aplausos passageiros. Ele nasce dentro, no campo invisível dos hábitos que poucos veem, mas que transformam tudo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a verdadeira grandeza do homem está em permanecer sereno em meio às tempestades. E assim, ao praticar esses hábitos, você não apenas desperta sua mente para o sucesso, você desperta sua alma para a liberdade. Chamada para a ação. Se essas ideias tocaram você, lembre-se: a verdadeira transformação não acontece em um único dia, mas na constância dos hábitos. Por isso, pratique o silêncio, a clareza, a disciplina e a reflexão diariamente, e sua mente despertará para um sucesso que não depende do acaso, mas da sua força interior. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E não pare por aqui. Assista agora ao próximo vídeo que preparei, porque o caminho da sabedoria é infinito e cada passo importa.